Fala galera, lateral direito europeu já treina no setor da Barra Funda e olha só, hein? Contrato aí, até estranho o tempo de contrato, galera. A gente vai comentar isso aqui também, beleza? O que pode ser proposto aí para o jogador. Faltam ingressos para São Paulo e Corinthians domingo. E tem São Paulo e Corinthians também no sábado, final da Copa São Paulo, galera. A janela vai se fechar, a janela europeia se fecha agora no próximo dia 31. E as movimentações? Será que tem algum jogador do São Paulo para sair também? Vamos falar aqui um pouquinho disso e muito mais. Inclusive o Marcos Biasotto lá, né, o gerente executivo da base do São Paulo, comentou aí sobre Alan Barcelos, sobre as transições no São Paulo aí. A gente vai comentar isso aqui também, beleza? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor. Não esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Sem perder tempo, vamos lá, galera. Olha só, o que você acha, galera? Vou trazer um assunto aqui só para relembrar. É importante a gente cobrar isso também e trazer, porque às vezes fica no esquecimento, cara. Por que ainda não colocaram lá o letreiro do Morumbi? Alguém sabe explicar isso? Alguém consegue explicar? Gente, coisa mais absurda. O negócio aí já tem um ano, cara, sabe? Que ainda não se resolveu. E aí hoje eu tava conversando com um amigo, né? Falar, eles tiraram porque acharam que iriam colocar, não seria tanta essa burocracia. Pô, então por que assim? Por que tiraram o nome lá do Cícero Pompeu de Toledo? Coisa mais estranha, né? Mas aí é o que eu pergunto. Falar, mas não. Porque eles iriam colocar Morumbis, mas não colocou Morumbis, né? O São Paulo, inclusive, até leiloou o nome lá, Cícero Pompeu de Toledo, né, galera? E aí chega, quando é para colocar o nome da parceria, o negócio não foi pro estádio. De verdade, galera, coisa mais estranha, né? Assim, porque vamos ser sinceros, antes do Natal, o diretor de marketing lá, o Eduardo Toni, eu assisti uma entrevista dele, ele disse: não, agora tá tudo certo, tá tudo ok. Nas próximas 2 semanas já vai estar instalado o letreiro, vamos começar já com esse processo. Meu amigo, já se passou mais de um mês, quase 2 meses e nada. O que acontece? Ninguém cobra, ninguém comenta, ninguém repercute. Isso aí também tem que ser falado no São Paulo, gente. Por que não tem o nome do estádio? Né? Qual o BO que tá pegando? O que tá pegando? As burocracias, não sei da onde. Cara, as burocracias já tem mais de um ano, galera. A gente tá falando de um clube de futebol que só para trocar o nome do estádio. Ah, mas não era a dimensão. Pô, então faz na dimensão, cara. Não era a dimensão que o Camandules fez, não era a dimensão que poderia, segundo as leis urbânicas, então faz da dimensão, pô. Então agora vai ficar sem o nome do estádio? Ah, sabe aquele negócio que cheira, meu amigo, que não cheira bem? Essa que é a realidade. Já faz tempo isso aí, mais de um ano, né? Isso aí precisa ser questionado a diretoria do São Paulo sobre isso também. Pô, legal ter o nome do estádio lá, se vai ser Morumbi, se vai ser qualquer um outro, mas é aquele tipo de coisa que a gente não entende, né, galera? Mas enfim, vamos para outros assuntos. Comenta aí o que vocês acham também. Eu só acho o seguinte: o São Paulo recebeu a negativa já faz o quê? Uns 8 meses? 9 meses que eles sabiam que não poderia usar por conta do tamanho, que estava fora dos padrões. Então faça dentro dos padrões. Qual que é o problema, ô Mondelez? Né? Mas enfim, galera, comenta, cara, a gente tem que ser chato nesses assuntos, tem que comentar. Não adianta comentar só coisa boa. As coisas que estão erradas, as coisas inexplicáveis, a gente tem que comentar também, pô, pra gente poder ficar sabendo. Senão o negócio é tudo jogado para debaixo do tapete. Cadê a reforma do estádio? Cadê o projeto da W Torre? Que ano passado, eles iriam apresentar em junho. Chegou para junho, não, em dezembro. Chegou em dezembro, agora ninguém fala mais. Cadê o projeto W Torre? Cadê a maquete? Cadê o desenho? Como que vai ficar essa reforma? Vai empurrando para debaixo do tapete. Não tem também. E cadê o São Paulo Bank? Também agora não tem, ficou para depois. Sabe? São coisas assim que realmente. Aí depois que o torcedor fala que é tudo cortina de fumaça, e a diretoria fala: vocês estão lendo muitas coisas, tá aí, mas as coisas estão, né, caminhando para um lado negativo e que a gente tem que cobrar. Eu acho que o torcedor ele tem o direito, obviamente, de se comportar de uma forma que ele cobre, que ele questione, que ele pergunte. E qual é o problema de você perguntar: cadê a reforma do estádio? Não vai sair? Por que o nome do estádio não tem? Custa os jornalistas também trazerem esses tópicos para as suas entrevistas, porque fica lá os jornalistas lá falando, faz 10 vezes a mesma pergunta para um treinador, às vezes para um dirigente, é sempre a mesma pergunta.
custa a gente fazer um pouco de autocrítica também, galera. O negócio não é só ficar elogiando, não, passando a borracha, passando pano, não. Tem que ser transparente, sim. A gente tem que perguntar o que é melhor para o nosso clube. A gente tem que cobrar, sim, dos dirigentes do São Paulo. Quanto que está a dívida do São Paulo? É 1 bilhão? É 1 bilhão e 200, 900 milhões? Custa falar a verdade? 800 milhões? 700? Qual que é o problema? Tem torcedor que se dói quando você fala a dívida do São Paulo está mais de 900 milhões. O cara acha que ele é dono do São Paulo, que você não pode cobrar, perguntar quanto que é a dívida. Coisa mais absurda é isso. Eu não quero nem saber, meu amigo. A minha opinião é a minha opinião. Acho que a gente tem que ter personalidade, caráter, sim, para conversar sobre isso, mas saber criticar. Não é dizer que tudo tá ruim, mas a gente tem que saber criticar, entender os pontos negativos e os pontos positivos e buscar melhoras, coisa que essa diretoria ela tem obrigação de fazer. Porque quem é presidente do São Paulo tá lá por tem que ter obrigação, o dever de fazer o melhor para o São Paulo. Não está lá por favor. Inclusive eles são muito bem remunerados. É isso. Ponto. Falei. Galera, vamos então aqui para mais um assunto agora, inclusive continuando falando de diretoria, falando de instituição. Marcos Biasotto, ele deu uma entrevista aí ao GE comentando sobre essa transição do técnico Alan Barcelos, né, o excelente trabalho que ele faz no sub-20. Inclusive ele passou pelo sub-12, acho que sub-16, sub-17, sub-20. Eu acho que já, se eu não me engano, a sétima final ou quinta, acho que é a sétima final, seis final, alguma coisa assim, né? Que ele chega aí disputando com o São Paulo. E o Alan Barcelos que substituiu o Menta, a gente já falou isso aqui, né, em outros vídeos, faz um ótimo trabalho no sub-20, cara, o Alan Barcelos. Eu acho que só no sub-20, se eu não me engano, já é a quarta final dele, né? Ele perdeu duas, ganhou uma e agora vai para a quarta final aí. Acho que é isso mesmo, quatro finais dele só no sub-20 em pouco tempo. Ele conseguiu mudar muito a cara do sub-20 do São Paulo e trouxe inclusive outras esperanças ali em Cotia para revelar jogador. E ainda nessa linha de revelar jogador, o Biasotto ele comenta aí, né? O gerente executivo da base do São Paulo, né, galera? Aquele responsável por essas transições. No São Paulo tem um monte de gerente de executivo, um monte de diretor executivo, tem um monte de nomes assim que você fala, mas para que tudo isso? Enfim, mas é o Marcos Biasotto, é o gerente executivo lá da base. A verdade que, né, a gente tá entendendo e tá vendo vendo um momento que esses jogadores, sim, eles precisam ser mais valorizados. Sabe o que eu acho do Alan Barcelos, galera? Por exemplo, ele é jovem. A gente sabe que não daria certo um treinador dessa idade, né? Ainda ele não tem experiência num time profissional. Mas sabe o que poderia ser feito, cara? Ele ser preparado, por exemplo, pode ser que não seja ele, mas um profissional assim. Como um dia foi o Muricy, né? Como eles já chegaram um dia até fazer um trabalho assim com o Doriva, né, talvez um pouco mais precipitado. Aquele outro lá que foi pro México, Jardine, também com o Jardine. O Jardine chegou a pegar o time principal de São Paulo, só que acabou ali, né, tendo aquele não foi bem numa Libertadores, eliminado precocemente, né? Caiu tudo em cima das costas do Jardine. Hoje a gente vê que não é só nas costas do treinador, né? Mas o Alan Barcelos, que é muito inteligente, ele trabalha com a base. Talvez esse seja o tipo de trabalho no futuro para o São Paulo, galera. A gente podendo pensar um pouco assim no futuro, alguns anos para frente, você fala, pô, esse treinador ele pode ser preparado para o futuro. Porque um cara que conhece a base, que trabalha com a base, por quem não melhor do que quem trabalha com a base para poder revelar jogadores? Ou fazer um trabalho de transição. Gente, não estou falando, olha, entendam, não interpretem errado. Não estou dizendo que o Alan Barcelos tem que ser o treinador do São Paulo agora, tá? Eu digo um trabalho para o futuro. Um jogador sendo preparado também na base, assim como os jogadores, um treinador sendo preparado na base para que no futuro ele possa ali vir a dirigir o time principal do São Paulo. A gente sabe que existe um problema de hierarquia no São Paulo com essa questão de idade, não só em São Paulo, em qualquer lugar, né? Eu acho que em qualquer âmbito, né? Mas é importante a gente ter esse profissional também. Não, ele de repente não ser apenas o treinador, ser alguém ali também ligado a essa transição. Que melhor do que ele indicar para o time profissional, falar, ó, esse aqui tá pronto. Porque veja bem, olha só a análise. O Zubeldia vai lá, o Zubeldia foi em Cotia, ficou 2, 3 dias lá, passou uma tarde toda lá, estudou os garotos, né? Ele viu quem é bom, quem é ruim. Não dá pro cara fazer isso num dia, galera. Não dá pro cara fazer isso num dia, em 2 dias, 3 dias, não. Isso aí é no dia a dia. Então, por exemplo, se o Zubeldia, um exemplo, ele quer o Gabriel Veron. E se ele não assistir, não acompanhar a carreira
do Lucas Ferreira, ele não sabe fazer esse comparativo, quer dizer, ele não teve tempo hábil para conhecer. Ele entende que não tem um centroavante, como ele dizia no final do ano passado, que o Rian Francisco não estava pronto, agora o Rian vai acabar subindo, muito pela força da torcida. A imprensa toda dizendo, esse menino é muito bom, ele é um fenômeno, tal, aquela coisa toda que eles muitas vezes até exageram um pouco, né? Compreensível, o momento dele é excelente, mas se não tem essa pressão toda, esse movimento todo midiático, talvez ele nem subiria. Se não é a gente todo dia questionando, talvez ele nem subiria. Então, precisa de um profissional assim também, com essa visão de São Paulo com os garotos. Sabe, galera? Aquele olheiro, o cara que tem o tato ali, o cara que realmente sabe quem tá pronto e quem não tá. Não sei, de verdade, se o Zubeldia é esse profissional não para fazer essa transição aí da base. Tenho muitas dúvidas sobre isso, mas comenta aí o que vocês acham também. O Alan Barcelos está fazendo um ótimo trabalho na base do São Paulo e assim, independentemente de ganhar ou perder a final da Copinha contra o Corinthians, é um jogo só e é um jogo assim, obviamente a garotada é diferente do profissional, não vejo favorito, tá? Contra o Corinthians. Jogo amanhã, sábado, 10 horas da manhã. Vamos torcer para que faça um grande jogo, mesmo sem o Rian Francisco, que está suspenso, né? Por 2 cartões amarelos. E o São Paulo conseguiu seu título, o quinto título da Copinha. Mas independentemente disso, que os garotos sejam valorizados também, tendo oportunidade no time de cima. É isso que pelo menos eu espero dessa transição aí do São Paulo. Comente aí o que vocês acham também. Ó, vamos falar aqui agora de ingressos, hein, galera? Ingressos aí pro clássico de domingo, São Paulo e Corinthians. Inclusive, muita gente tentando comprar ingresso. Hoje estava mandando muita mensagem. A galera não estava conseguindo comprar ingresso porque já aparecia lá no site que estava esgotado. Mas eu sei que alguns relataram também que muitas vezes ele fechava a página, abria, depois acabava até conseguindo comprar o ingresso. A verdade é que até hoje à tarde, me parece que já tinham sido vendidos 47 mil ingressos para o jogo de domingo, então, contra o Corinthians, São Paulo e Corinthians no Morumbi. Como eu falei mais cedo no vídeo de cedo, né, galera? Eu acho, tá? Opinião, que vai bater mais de 50 mil. Público gigantesco. Inclusive vai ter como vem sendo, né, nos últimos anos a torcida do São Paulo, né, galera? Como a nossa torcida. Como vai ser também, né, esse clássico aí que nos últimos 4 jogos, ou 5 jogos, se eu não me engano, o Corinthians não ganhou do São Paulo, né? Tabuzinho, né, o Corinthians? Vocês que adoram um tabu ou imprensa, tá aí. O Corinthians não ganhou do São Paulo aí os últimos 5 jogos aí. Acho que são 2 empates e 3 vitórias do São Paulo. Vai ter também, vai acontecer o maior bandeirão aí, né, do mundo, galera, do mundo, né? Inclusive rolando um vídeo aí da patrocinadora de São Paulo Master e a Superbet, de que vai ser o maior bandeirão do mundo no dia 26, domingo. E a gente então vai acompanhar aí, vamos ver como que vai ser esse bandeirão. Prometem aí uma grande surpresa. Fique à vontade se vocês quiserem comentar sobre o assunto também, tá bom? Agora vamos falar da janela de transferência, mercado da bola. A janela de transferências fecha dia 31 de janeiro para o futebol europeu, ou seja, o futebol europeu, se for comprar alguém aqui do Brasil, eles têm até o dia 31, né? Eu acho que até a meia-noite, né? Às 11h59 do dia 31. Sei que virar para o dia 1º já era. Fechou a janela, eles vão conseguir contratar mais ninguém. Por isso existe ainda no São Paulo a expectativa essa semana aí, galera, de sair alguns jogadores. O Bobadilha, que era um jogador sondado, o próprio Ferrarese, né? Até mesmo o William Gomes, jornais lá hoje, portugueses, repercutiram ali a proposta do Porto sobre o William Gomes para comprar ali, né? Não foi para frente, não avançou. 9 milhões de euros também. Você tá tirando, né, meu irmão? Ô Porto, vocês estão no mundo da lua, né? Aí só falta. Eu acho que os caras tá achando que é naquele tempo lá que venderam o David Neres lá, acho que por 9, 8 milhões e meio, né? O Luiz Araújo, aquela safra lá que São Paulo tava praticamente dando os garotos. Apesar que hoje tá um pouquinho melhor. Mas assim, pô, a gente tem hoje, apesar da dificuldade financeira, ter uma condição de segurar um pouco, né? Não dá para aceitar uma proposta de 10, de 12, eu acho muito baixa pelo William Gomes, a não ser que venha uma proposta aí muito tentadora mesmo financeiramente para tirar o William Gomes agora nessa janela. Né? Ainda existe a possibilidade, como o empresário do Pablo Maia falou, né, galera? Que o Pablo Maia poderia até sair nessa janela. E essa volta do Pablo também, jogando de titular, tá? Eu acho que dá para abrir um alerta pra gente, né? Que o Pablo voltou, já tá jogando.
europeus de olho nele. Então, assim, até o dia 31 ainda tem alguns jogadores que nós poderemos perder aí, se realmente vierem propostas irrecusáveis. Mas o que a diretoria do São Paulo comenta é que nesse momento não tem nada de proposta, né, oficial para levar jogador do São Paulo. Então, nesse momento nós temos aí o elenco então do São Paulo tendo essa continuidade em 2025. Vamos ficar de olho nesses últimos dias da janela. E vamos ficar de olho também, olha só, galera, o lateral Cedric Soares aí, né, o português que inclusive já está treinando no CT da Barra Funda, ele está fazendo lá o seu condicionamento físico, né? E olha só, eu separei aqui o que o jornalista André Hernan comentou, eu vou ler aqui para vocês, ele publicou aí, tá? E depois eu falo um pouquinho aqui também sobre isso. O André Hernan no UOL ele disse o seguinte, ó, o São Paulo está discutindo um contrato de 3 meses com o Cedric Soares, ex-Arsenal. Zubeldia já deu aval para a contratação. Meu irmão, 3 meses? Não, eu já acho um absurdo, tipo, contratar o cara, sabe? Aí você veio com uma proposta de 3 meses, mas tudo bem. Eu sei por que, que eles vão contratar por 3 meses, galera. É a mesma coisa que fez com o Sabino. Vocês entenderam o contexto? Esse cara vai fechar com o São Paulo. Muito difícil não fechar, tá, gente? Por que, que eu tô dizendo isso? Aí é a minha opinião. Agora, você vê a informação do jornalista que o São Paulo discute internamente a contratação do lateral direito e o Zubeldia já deu o aval para a contratação, ou seja, a informação é do jornalista. Agora, a opinião. Por que, que eu acho que já contratou, vai contratar, melhor dizendo? Porque já tem essa avaliação interna dentro do São Paulo para dizer que foi a mesma coisa que fez com o Sabino. Ó, o jogador veio treinar na Barra Funda, no CT, excelência ali do Refis Plus, o jogador se recuperou, tá 100%, tá apto para jogar. Ó, o jogador tá ok. E aí você pode também justificar dessa mesma forma que foi o Sabino, que veio para treinar, se recuperar de uma lesão que ele tinha tido no esporte, estava em final de recuperação, foi recuperado, fez ali um contrato de risco, né, de produtividade, aquele contrato de 3 meses. No final tá aí, o Sabino tá renovado com o São Paulo, acho que até final de 2027, se não me engano. Não lembro de cabeça agora. E eu acho que o lateral direito ex-Arsenal vai passar mais ou menos por esse processo. Até acho interessante, galera, a avaliação, vamos lá, de você contratar um jogador veterano que está quase um ano parado, você trazer para esse tipo de contrato para ele ter ali uma avaliação. Agora, o que me estranha de verdade, de novo, vou bater nessa tecla, é você trazer um jogador dessa forma, obviamente tem um custo, obviamente vai ser uma aposta por não se saber a questão física dele, mas aí você dispensa a base. Sabe, Zubeldia, se você já deu, como diz o André Hernan, já deu aval para essa contratação, ô Zubeldia, cara, por que você não dá aval para a subida do Mike? Por que você não dá aval para usar o Moreira? Não, você dá o aval para contratar um jogador que está um ano parado. Tudo bem, o cara pode queimar nossa língua aí, pode, até porque eu prefiro que o cara vista a camisa do São Paulo para depois comentar sobre o lado dele futebolisticamente, galera. O que eu tô dizendo é a forma como é feita. Deu aval. Que aval? Dá o aval lá para logo para subir o Mike, né? O Matheus Alves. Dá o aval para dar a oportunidade. Não, o aval agora é o seguinte: é o Moreira que vai ser o lateral direito. Não, ele dá o aval para contratar um jogador que tá um ano parado. Mas isso aí também, meus amigos, foi indicação de empresários. Como eu sempre comento aqui com vocês, clube refém de empresário vai viver assim, dessa forma, tendo que engolir muitos sapos. E mais uma vez, né, como conta a matéria do GE, que inclusive o jogador treinar lá, se recuperar, foi indicação de empresários. Gente, eu sei que o São Paulo é um clube mundialmente conhecido, é uma referência no mundo, mas o São Paulo hoje não é referência em recuperação de jogador. Já foi no passado. Aí o cara que jogou na Premier League, o cara que jogou na Itália, aí simplesmente ele acha que o melhor lugar para se recuperar é no São Paulo. Vai contar história para boi dormir em outro lugar, na boa. Clube que viver refém de empresários vai ser sempre assim. Então tá, mais uma vez pra. Cara, é o momento corneta, não tem jeito, cara. Por mais que a gente tenta, sabe, elucidar algo muito positivo, aí você imagina, cara, deu o aval, dá o aval para um jogador da base, então. Dá um aval para eu gostaria de falar muito mais coisas aqui para vocês, galera,
algumas coisas que a gente fica sabendo de bastidor, mas eu não posso falar, mas a gente conversa lá nos grupos, com certeza, mas aqui eu não vou colocar dessa forma, mas assim, eu não contrataria, tá, galera? Eu não contrataria. O jogador pode depois jogar, ser um baita lateral direito, que ele nunca foi na carreira dele um baita lateral direito. Nunca foi mesmo um baita lateral. Ele sempre foi um jogador médio ali. Agora, aqui no Brasil, de repente, ele pode ser um bom lateral aí aos seus 33. Em setembro ele vai fazer 34 anos. É mais um veterano que chega, né? Então, vamos ver esse planejamento aí. Então, como eu falei, segundo para vocês o André Hernan, o lateral direito treina no CT da Barra Funda, a diretoria já está conversando internamente para fazer uma proposta de 3 meses e o treinador já falou: traga-me, traga-me, já deu o aval, tá aprovado. É isso, galera. A gente vai ficando por aqui, ó. Forte abraço a todos. Mas como vocês sabem, né? Aqui é sempre São Paulo. Independente de quem treina, de quem joga, de quem seja o presidente, os diretores, pode ser qualquer um. A gente vai estar sempre torcendo para o São Paulo Futebol Clube. Tamo junto, forte abraço, até o próximo vídeo.